pode se assentar. E antes de entrarmos na palavra de fato, eu quero refletir um pouco sobre a canção que nós cantamos agora há pouco, que ela tem tudo a ver com aquilo que nós iremos falar nessa manhã. Eu quebro o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Você entende a profundidade dessa frase? Você entende o que está por trás dessa frase? As Escrituras Sagradas nos contam a história de uma mulher que, sem ser convidada, entrou no lugar onde Jesus estava e, sem pedir licença, se derramou aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que aquilo que ela tinha de mais valor, ela derramou diante dos pés de Jesus. Ela quebrou o vaso. Aquele perfume tão caro, o custo de 1 ano de trabalho. E os discípulos ficaram assustados, um tamanho ato, a ponto de dizer, olha que desperdício. Mas aquela mulher simplesmente derramou aquilo que de maior valor ela possuía. Talvez toda a economia de 1 ano. Aquela mulher, ela reconheceu diante de quem ela estava. E ela entendeu que estava diante dela um Deus que sabe maravilhar os seus. E é por isso que as Escrituras Sagradas fizeram questão de registrar essa passagem. Essa manhã eu quero conversar com você, eu quero pensar com você sobre algo muito pertinente nos nossos dias. Mas eu quero também levar você a refletir um pouco sobre o que é o reino de Deus. Será que de fato nós temos vivido o reino de Deus? Onde nós precisamos acertar para caminharmos a nossa caminhada com Jesus Cristo. Porque às vezes nós estamos caminhando ao lado de Jesus e quando nós não percebemos, ele virou uma esquina e a gente passou direto. E se existe uma coisa na qual o meu Senhor Jesus investiu o seu tempo durante o período em que caminhou nessa terra, foi em levar a mensagem do reino de Deus. Se existiu algo que moveu o coração de Jesus Cristo, foi em levar a mensagem do reino. Se existiu algo que fez com que ele andasse por toda aquela terra, foi a mensagem do reino, as boas novas. O evangelho do reino de Deus. Evangelho é isso, boas novas. Essa palavra ela não tem uma origem religiosa, né? É uma palavra grega composta de 2 palavras. Boas notícias. Evangelismo. Evangelho. De angélico, de angelical, de mensageiro. A mensagem, as boas novas. E pasme você ou não, mas o César tinha seu evangelho. Quando ele conquistava suas terras, ele enviava um mensageiro para dizer, olha, as boas novas de César Augusto chegou nessa cidade. É por isso que Deus faz questão de dizer, olha, o evangelho é chegado, o evangelho do reino de Deus. É chegada as boas novas do reino de Deus. Você sabe muito bem o contexto na qual aquele povo vivia. Você sabe a opressão que o povo vivia por conta de Roma. E eles esperavam, mediante as escrituras e as profecias dadas do passado, um Salvador. Alguém que os livrasse. E vem o Senhor Jesus e traz, olha, eu tenho uma notícia boa para te dar. É chegado o reino de Deus. E aquilo foi uma esperança. Um alívio no coração de muita gente, mas um desespero no coração de outros. Incomodaram. Começou a incomodar. Porque o evangelho de Jesus ia totalmente contra aquilo que já havia sido pregado. A filosofia na qual Jesus traz e começa a nos ensinar, e é o contrário, na contramão daquilo que os líderes religiosos da época ensinavam. E começou a causar incômodo no pastor Jurandir. Começou a fazer com que aqueles líderes se reunissem e falassem, olha, a gente precisa fazer alguma coisa porque esse
Jesus aí está ganhando popularidade, credibilidade. Nós estamos perdendo o controle do povo. Ele está pregando algo que nós batemos a vida inteira e vindo na contramão a gente precisa fazer uma boa coisa. E Jesus reúne o povo numa série de sermões, na qual a gente chama o Sermão do Monte. E ali ele traz uma síntese do que é o reino de Deus. E eu quero compartilhar isso com você nessa manhã. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Dentro desses sermões nós poderíamos abrir uma série chamada O Reino de Deus. Existem vários ensinamentos aqui, mas eu quero me deter apenas em um nessa manhã. Mateus capítulo 4, versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo do 24 ao 27. O povo estava reunido ali. Certamente havia alguns dos fariseus, alguns dos líderes, porque eles gostavam de caminhar, de espionar Jesus, para encontrar uma brecha para o acusá-lo. Essa foi a missão daquele pessoal. Eles chegavam diante de Jesus não para saber ou para conhecer, mas para pegar Jesus em alguma coisa. Olha, Jesus, se tu és o Filho de Deus, faz isso. Olha, mas Moisés na lei fala isso. E o que você fala? Não foi assim com aquela mulher pega no ato de adultério? Olha, na lei de Moisés, essa mulher precisa ser apedrejada. Mas e tu? O que tu dizes? Eles não estavam preocupados com aquela mulher. Eles estavam preocupados em pegar Jesus, em incriminá-lo. O foco dele, se você olhar nas escrituras sagradas, não está naquela mulher. Está em Jesus. Olha, nós temos que matar essa mulher. Mas você está trazendo algo novo aí, ensinando o pessoal. O que tu diz? Porque o que rege as nossas vidas até o dia de hoje é a lei de Moisés. Mas o que você diz? E aí você conhece a história, sabe o que Jesus disse a respeito disso? E o interessante é que essa passagem em específico, depois de Jesus trazer vários ensinamentos, ele começa a concluir o seu raciocínio. Ele começa a concluir tudo aquilo que ele havia dito sobre tesouro nos céus, sobre jejuar e não ficar com a cara de quem comeu e não gostou, com aquela cara azeda do lado de fora, despenteado, jogado, como os fariseus faziam. Ele diz, olha, se você vai jejuar, não sai aí mostrando para todo mundo que você está jejuando. Vai, escova os dentinhos. Não deixa esse mau hálito transparecer você, porque você está com esse mau hálito. Irmão, estou de jejum, tem 3 dias, tá? As pessoas não precisam saber. Vai para o seu quarto, fica lá. Olha, não fique preocupado em agariar tesouros aqui na terra, mas invista naquilo que é eterno. Invista nos céus, porque essa vida passa, mas o que você tem plantado para a eternidade? Olha, faça com os outros aquilo que você gostaria que fizesse com você. Trate as pessoas da forma que você gostaria de ser tratado. Jesus vem ensinando tudo isso. E no versículo 24, ele diz: portanto, a minha versão é a versão internacional, nova, NVI. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Repita comigo essa última frase. Porque tinha os seus alicerces na rocha. Vamos seguir. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra ela, que aquela casa caiu e foi grande a sua queda. Como eu disse, portanto, é usado quando você quer concluir alguma coisa, um pensamento, um raciocínio. Olha, Tânia, nós precisamos ir na VEM hoje porque o carro está quebrado assim, 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 assado. Então, portanto, vamos na VEM. Entendido? E se você voltar a alguns versículos em cima, você vai entender um pouco melhor aquilo que Jesus estava querendo dizer com esse portanto também. E me chamou muita atenção, pastor Jurandir, naquilo que Jesus estava falando.
confesso para vocês que eu fiquei surpreso. É uma passagem na qual muitos de vocês já leram e releram, e eu acredito que existem inúmeras pregações, enfim. Mas eu quero compartilhar aquilo que mexeu com o meu coração. Volte comigo um pouco nos versículos acima. No versículo 21. Vamos ler juntos. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Até aí está tudo bem. Mas ele não para. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios, nós realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Jesus está falando de fazer a vontade dele, e até aí está tudo bem. Mas o conceito na qual Jesus traz choca aquilo que ele segue narrando. Talvez choque os nossos conceitos também. Porque, imagine você, uma conversa. Vamos nos transportar para aquela época. Vamos nos transportar para aquele dia. Jesus está ali com seus discípulos e aquela multidão. E ele diria, talvez mais ou menos assim: olha pessoal, tem muita gente aí me chamando de mestre. Tem muita gente aí falando que eu sou filho de Deus. Tem muita gente aí falando que eu sou o Salvador. Mas é tudo conversa furada. Eles pensam que eles estão me enganando com isso, mas eu não estou sendo enganado com isso não. Esse pessoal fica aí escrevendo esses poeminhas, talvez escrevendo essas músicas gospels, achando que estão me convencendo com isso. Balela, eu conheço as obras que eles têm feito. E aí se eu estivesse ali, eu ia dar uma moral para Jesus e falar: olha, é verdade, Jesus, esse povo tem que morrer. Eu ia ser aquele cabo eleitoral. Você já viu no começo do interior, político do interior, tem aquele cara que fica na frente do palanque assim, e o político fala um negócio: é verdade! E aí o povo vem atrás. Eu ia ser mais ou menos isso: verdade, Jesus, esse povo não merece minha mão, ô povo ingrato! Só que aí não para a conversa por aí. Talvez Jesus ia olhar para mim e falar: deixa eu continuar um pouquinho. Pois é, esse povo que eu falei, que fica me chamando disso, de filho de Deus, seria bacana, né? Mas tem um outro pessoal aí também. E esse pessoal eu nem conheço. E aí eu ia olhar para Jesus e falei: quem é esse pessoal, Jesus? É esse pessoal que vem revogando direitos na intenção de entrar no reino do meu Pai. Jesus, explica esse direito para mim. Então tá. Olha, esse pessoal que está fazendo isso, olha, vem, chega diante de mim: Senhor, por que nós estamos de fora do teu reino, Jesus? Nós operamos tantos milagres, nós fizemos tantas maravilhas. Deus, Senhor Jesus, nós profetizamos, nós curamos, e por que o Senhor nos deixou de fora? E aí eu falaria talvez para Jesus: ok, por que o Senhor nos deixou de fora? Se é fazer a vontade, eles não estão fazendo a vontade do teu Pai, Jesus? Como é que é isso? Me explica melhor. E Jesus falaria talvez para mim: olha, eu sei que como você pensa, a lógica na qual você pensa. Eu sei que você usa a meritocracia como lógica de raciocínio. Eu sei que fazer, trabalhar para ter, é a lógica na qual o mundo usa. Merecer, honra ao mérito, meritocracia é isso. Mas no reino do meu Pai as coisas não funcionam por aí. Eu não uso a meritocracia como credenciamento ao reino de Deus. Mas Jesus, eles estavam falando, eles profetizaram, e é verdade tudo isso? Sim, era verdade. Eles curaram, e é verdade tudo isso. Mas por que eles estão de fora? Olha, porque eles usam a meritocracia para se beneficiar. Querem revogar e entrar no reino de Deus porque fizeram aquilo que eles achavam que era a vontade de Deus ali. Mas ainda tem mais um pouquinho embaixo. Vem comigo, eu vou continuar explicando para você. Eles têm a intenção de serem os detentores do poder. Daquilo que é meu e eu não compartilho.
Eles são os realizadores quando deveriam ser veículos. Me explica isso, Jesus. Muito simples. Quando você se coloca no lugar de um realizador, você revoga o poder de realizar. E veículo. Você já viu um veículo se mover sozinho? Hoje ainda até tem veículos que param, né? Só. Mas o veículo precisa de alguém para manuseá-lo. Essa é a diferença. Quando eu entro, eu manifesto a minha glória e a minha graça através deles, quando quero, da forma que quero. Eu os uso da forma que eu quero. Mas eles não detêm o poder. Eles são um veículo. Mas se perderam nesse processo, perderam o seu foco e acharam que tinham em si o credenciamento. É por isso que eles estão de fora. E aí Jesus parte para a parábola que nós acabamos de ler. Porque ele vem falando nos versículos acima sobre os falsos profetas, que se vestem de ovelhas, mas são como lobos, e querem arrancar e matar as ovelhas. E aí ele segue falando aquilo que nós acabamos de comentar. Então ele fecha. E isso, a princípio eu falei, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? E o que eu entendi através disso tudo é que nós precisamos ouvir as palavras do reino, as palavras de Jesus, e colocar em prática, para que nós possamos alicerçar a nossa casa em cima da rocha. Casa é um lugar de referência. Casa é um lugar de refúgio. Casa é o seu esconderijo. Casa é o seu lugar seguro. E ele fala de duas pessoas, do prudente construtor e do insensato construtor. Mas os dois escutaram as mesmas palavras. A diferença foi a prática de um e a não prática do outro. A diferença foi querer erguer a sua casa na areia, na intenção de falar, olha, eu vou erguer aqui e o projeto que eu fizer está tudo certo. Enquanto o outro gastou um pouquinho mais de tempo em cavar, em aprofundar as suas bases, porque ele entendeu que a segurança da sua casa não estava na estrutura que ele estava levantando, mas na base na qual a sua casa estava fincada. O mérito não estava na sua estrutura, mas na base. Nos países asiáticos, quando vão construir um edifício, eles vão até o fundo, enquanto eles não encontram uma rocha para se estabelecer, eles não levantam. Porque a rocha significa que o lugar onde aquela estrutura será levantada terá segurança. E as duas casas sofrem as mesmas consequências. O vento bate nas duas casas. A chuva vem para as duas casas. Mas apenas aquela que está firmada sobre a rocha tem a capacidade de permanecer firme. A casa é a obra das nossas mãos. A rocha é o favor do Pai, para que nós fincamos as nossas estruturas. Entende? Está em nós a capacidade de erguermos a nossa estrutura, mas está sobre ele a segurança. Está nele. Então não é sobre mim, é sobre ele. Então não tem nada sobre mim, é tudo sobre ele. É tudo sobre aquilo que ele fez, não sobre o que eu faço. Porque a casa que não tinha uma estrutura firmada na rocha, ela caiu. O resultado do trabalho das minhas mãos, sem me estabelecer naquilo que é seguro, é uma questão de tempo para descer, acabar, para destruir. E o que eu entendo com isso é que talvez esse grupo que estavam ali falando, mas Jesus, nós fizemos. Estavam preocupados em fazer, mas talvez não se preocuparam em alicerçar aquilo que eles estavam fazendo na rocha. Hoje existe uma geração do fiz. Se você ligar a televisão por aí, você vai ver inúmeras coisas.
você vai ver campanha daquilo, campanha disso, milagre daquilo, milagre daquilo outro, unção da vassoura, não sei o que da lama, não sei o que do poço, e etc, e etc, e etc, revogando fazerem a vontade de Deus. E aí eu me pergunto, de fato, onde essas pessoas têm se alicerçado? Onde essas pessoas têm construído aquilo que elas pregam? Onde essas pessoas têm dependido? Sabe por quê? Porque quando nós ligamos essa televisão para ver esses programas, as igrejas estão lotadas. As igrejas estão entupidas. Eles creem naquilo que é ministrado ali. Só que quando vem um vento e vem uma chuva e a casa daquele cidadão, ela vai abaixo, ela vai à ruína, ele não implica a sua culpa a quem pregou, mas a Deus. Porque os ministrantes da plataforma revogam a autoridade do Pai para tal função, da qual o Senhor Jesus está falando, olha, essa não é a minha vontade. O meu reino é muito maior do que isso. É por isso que a gente tem visto muitas pessoas se frustrarem com o Evangelho, com as igrejas, querido. Mas aí tem um outro lado. As pessoas não se atentam para estudar as Escrituras Sagradas. O meu povo perece por falta de conhecimento. Deixa eu te falar uma coisa que me deixou um pouquinho envergonhado uma época atrás. Uma criança, filho de um judeu, aos 5 anos de idade, ela conhece todo o Torá. Sabe o que é o Torá? O Velho Testamento, Pentateuco. Eu não vou perguntar se você já leu. Fique tranquilo. Mas o nosso povo perece por falta de conhecimento. Se formos olhar as Escrituras Sagradas, vamos observar que tem muita coisa acontecendo por aí envolvendo multidões. Porque o povo corria atrás de Jesus pelos feitos na qual Jesus realizava, pelos milagres que ele fazia, pelas maravilhas na qual ele operava. Mas em um dado momento, Jesus vira para aquele povo falando, eu sei que vocês estão atrás de mim por causa de pão, mas se vocês não comerem da minha carne e beberem do meu vinho, do meu sangue, vocês não têm parte comigo. E aí o povo vai embora. Alguns permanecem, porque a mensagem do reino de Deus, ela confronta as nossas vidas. A mensagem do reino de Deus, ela não nos permite andarmos com capas. A mensagem do reino de Deus, ela nos desnuda. Olha, vem como você está. Mas quando você chegar diante de mim, e quando os meus olhos passarem sobre você, fique sabendo que eu enxergo tudo. Não adianta você vestir uma máscara, uma capa. Quer andar comigo? Foi por isso, Júlia, que os líderes daquela época tinham dificuldade de andar com Jesus. Porque existia uma liderança na qual revestia-se de uma capa religiosa, queriam se mostrar santarrões. E Jesus vira para ele e fala, olha, vocês estão coando aí mosquito, deixando passar camelo. Vocês querem vestir uma capa daquilo que você não é. Olha, o reino do meu Pai, Ele te aceita como você está. Mas vamos caminhar junto e deixar sua capa aqui? E vamos andar. E aí você pergunta, mas pastor, então esse negócio de operar milagre, fazer isso não é a vontade do reino de Deus? Calma lá, querido. Segura aí. Vamos voltar para aquele cenário? E agora eu quero usar como referência Mateus. Você só abre a sua Bíblia se você quiser. Mas eu quero ilustrar. Mateus capítulo 25, versículo 43. Então a gente tem aquele cenário. Aquele povo revogando, né? Olha, Jesus, eu fiz, e por que eu estou de fora? E de repente imagine você que no meio daquele povo ali chega um grupo de pessoas e fica ali observando aquela conversa. E Jesus está falando aqui, de repente ele olha aquele povo e fala, ei, vocês aí. Aí o pessoal talvez olharia assim. Eu? Vocês. Venham aqui. Eu conheço vocês. Eu sei quem vocês são. Se aproximem. Cheguem perto de mim. Vocês aqui se afastem de mim. Mas vocês venham aqui um pouquinho. Fiquem aqui do meu lado. Eu sei quem vocês são. Eu tenho intimidade com vocês. Vocês entenderam o que é justificação. Vocês entenderam o que é ser justo. Porque se você observar nas Escrituras, esse povo, as Escrituras Sagradas chamam de justos. E a gente sabe
que a nossa justificação não está sobre ato em que nós fazemos, mas está sobre o ato na qual Jesus fez por nós. Nós somos justificados através deles, por isso somos justos. Está vendo que a meritocracia não funciona aí? Jura? O que nós poderíamos fazer para nos justificar? Quando o Filho do Homem veio para justificar o seu povo. E ele falou, vocês aí entenderam a mensagem. Vem aqui, venha para perto de mim. Vocês, olha, vocês cuidaram de mim. Vocês me deram comida. Vocês me visitaram quando eu estava enfermo. Olha, vocês foram nas prisões. Vocês me vestiram. Vocês dedicaram o seu tempo a mim. E talvez aquele povo estivesse falando assim, mas Jesus, nós? Como assim? Vocês fizeram isso por mim. E as escrituras vão narrar e dizer, mas quando é que nós fizemos tudo isso? Não estou lembrando que eu fiz isso. Aliás, eu não estou lembrando nem que eu vi o Senhor aí nesses lugares que você está falando. Olha, todas as vezes em que vocês fizeram a um desses meus pequeninos, vocês o fizeram a mim. Todas as vezes na qual vocês se levantaram para investir o seu dinheiro, as suas finanças, para investir os seus recursos, para alimentar uma nação que foi assolada por um furacão chamado Metels, um povo que não merece, mas que está recebendo da minha graça, do meu favor, através de vocês. Eu estou ali. Todas as vezes na qual vocês investem as suas finanças para chegar à Turquia, para os meus filhos que estão ali desbravando aquele lugar, ali eu estou. Todas as vezes na qual você chega a Moçambique e alimenta aquelas crianças, alimenta aquele povo, eu estou ali. Todas as vezes que você cobre um cidadão que vive na rua no Brasil, ali você está me cobrindo. Entendeu a mensagem do reino? Eu fico me perguntando, gente, quanto tempo a gente tem perdido? E esse povo aqui, eu tenho certeza que operou os milagres, que expulsaram os demônios. Sabe por quê? Porque isso faz parte do pacote chamado Reino de Deus. Aonde o Reino de Deus chega através de mim, de você, o inferno ele não tem vez. A doença ela tem que sair. O demônio ele tem que partir em retirada. Os milagres eles têm que acontecer. Porque o Reino de Deus chegou naquele lugar e não há espaço para as trevas. Não há espaço para espíritos imundos. Mas a nossa bandeira tem que ser o Reino de Deus. Família Chantal, Jesus está ali no Haiti, nessa operação na qual nós estamos trabalhando. Quer fazer algo por Jesus? Invista o seu tempo. Envie os recursos. Quer fazer com que aquela nação enxergue Jesus através de nós? Faça parte desses projetos. Porque aí você vai falar, mas aquele povo sofre tanto, pastor, porque eles são hindus, eles têm isso, eles têm aquilo outro, pastor, é por isso. Tudo bem, querido, eu entendo que é por isso, mas chegou a hora de mostrar o amor de Deus através das nossas ações. Como o pastor Maurício ministrou a semana passada sobre share the bread, compartilhar o pão. A igreja primitiva, ela crescia quando aquelas pessoas se proporam a viver uma vida relativamente igual. Eles perseveravam no partir do pão, na comunhão e na oração. Tem alguém precisando do pão, eu tenho um pedaço, eu vou repartir com você. Tem alguém precisando de oração, eu tenho um tempo, eu vou orar por você. Tem alguém aí precisando de comunhão, eu vou aí resgatar você. Assim a igreja primitiva ela crescia. Mas infelizmente ao longo desses anos a igreja tem perdido o seu trilho. E esses acontecimentos, jura, que a gente vê acontecendo cada vez mais perto, uma vez do outro, um do outro, são oportunidades dos filhos de Deus se manifestarem.
palavra diz que a criação, ela espera com expectativa a manifestação do Filho de Deus. Então entenda que quando você abraça um projeto assim, você está pisando no Haiti, mostrando Jesus para aquelas pessoas. Quando você abraça a Turquia com seus recursos, você está chegando lá e mostrando Jesus para aquele povo. Mas eu nunca fui lá. Mas o seu investimento tem chegado lá e tem feito a diferença. Saiba que isso conta para o reino de Deus. Eu queria convidar você a ficar de pé nessa manhã. Eu quero orar com você. A minha oração é para que o Espírito Santo inunde o seu coração, né? Para que o Espírito Santo comece a incomodar a tua vida, a abraçar o reino de Deus, a levantar a bandeira do reino de Deus, ainda que seja viver uma vida de contramão, ainda que seja andar o oposto daquilo que é proposto. Mas se você levanta a sua mão e diz: Deus, eis-me aqui, eu quero cumprir o teu chamado, eu quero viver o teu reino, eu quero ser um facilitador, eu quero ser representar o teu reino, Senhor Jesus, aonde quer que for, ainda que eu não tenha condições de pisar naquela terra, ainda que eu não tenha condições de chegar em alguns lugares, mas eu quero ser um participante, eu quero fazer alguma coisa para que o teu reino avance, porque a tua palavra, ela precisa ser ministrada nos quatro cantos da terra, o evangelho do reino de Deus. O que precisa ser ministrado é isso. Enquanto o evangelho não for pregado, e aí você pode pensar comigo: mas a gente tem tantos recursos hoje que chegaram ao redor do mundo, então por aí, e por que Jesus não voltou? O evangelho do reino precisa ser pregado. Se você quer ser um participante nessa manhã, eu quero convidar você a vir aqui na frente, querido, a se colocar à disposição do seu tempo, dos seus recursos, da sua vida, dos seus talentos em prol do reino. O Haiti é uma missão. Existem várias missões locais que precisam ser desenvolvidas e nós contamos com você. Existe uma comunidade local que precisa ser alcançada e nós precisamos, Fábio. Sozinho a gente vai mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. Então, se você quer fazer parte disso, se você entende isso nessa manhã e levantar a bandeira do reino, eu quero orar junto com você aqui nessa manhã. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar.